Independência ou morte? O dia 7 de setembro amanheceu claro e luminoso nos arredores de São Paulo. O litoral paulista, porém, estava frio, úmido e tomado pelo nevoeiro. O destino cruzou o caminho de Dom Pedro, em situação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 16 horas e 30 minutos de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. A causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Acredita-se que tenha sido algum alimento mal conservado, ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, ou a água contaminada das bicas e chafarizes que abasteciam as tropas de mulas na Serra do Mar. A montaria usada por Dom Pedro nem de longe lembrava o fogoso alazão, que meio século mais tarde o pintor Pedro Américo colocaria no quadro Independência ou Morte, também chamado de O Grito do Ipiranga, a mais conhecida cena do acontecimento. Foi, portanto, como um simples tropeiro, coberto pela lama e a poeira do caminho, às voltas com as dificuldades naturais do corpo e de seu tempo, que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. A cena real é bucólica e prosaica, mais brasileira e menos épica do que a retratada no quadro de Pedro Américo. E ainda assim importantíssima. Ela marca o início da história do Brasil como nação independente. Olá, caros alunos, tudo bem? Vocês acabaram de ouvir o epílogo na voz da professora Cássia. Ela narrou os eventos que aconteceram no dia 7 de setembro de 1822. A narração dela foi retirada deste livro aqui. Se vocês quiserem saber mais como que foi aquele dia e os dias anteriores e posteriores ao tal dia 7 de setembro, só começar a ler. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o que a professora falou no final do vídeo, que o Brasil se tornava uma nação independente. Mas temos que saber o que é a nação. Então, para isso, antes de iniciarmos, vou dizer qual é o tema da nossa aula de hoje. O tema é as contribuições dos africanos e afro-brasileiros na formação da nação brasileira após a independência do Brasil. Porque a ideia de nação só começa a surgir após a independência. Até então, não tinha uma noção de nação. O Brasil não era uma nação, era apenas uma colônia. E como fato de ser colônia, não tinha um espírito nacionalista, um espírito daquele povo ser uma nação. Éramos simplesmente uma colônia distante de Portugal que fornecia matérias-primas, uma terra que era totalmente explorada e que escravizavam africanos. E aí, esses africanos eram tratados como mercadorias. Porém, eles eram humanos. Consigo trouxeram diversos conhecimentos. Consigo trouxeram costumes, a sua língua, a sua própria culinária. E aí, ao longo do tempo, isso foi sendo incorporado com a população que já vivia aqui. E aí foi nesse estilo de, aos poucos, que foi sendo formado a nação do Brasil. Um outro livro que vai retratar bastante essa discussão é esse aqui, de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Vai falar basicamente, retratar como é que era tratado os negros e como que eram tratados os indígenas. Um outro livro também que pode contribuir na formação de vocês é esse aqui. Ele é um pouquinho menor. Ele fala a história do Brasil para quem tem pressa. Eu acredito que vocês têm bastante pressa. Então ele vai te ajudar bastante para vocês entenderem a conjuntura do Brasil nesse período tão emblemático e único mundialmente colocando, porque o Brasil foi a única colônia que se tornou um reinado, né? E voltando aqui para a questão da nação. O Brasil se tornou independente em 1822.
Tornando-se independente, então deveria ter símbolos nacionais. E um dos símbolos nacionais que logo de cara é formado é aquela bandeira que está no final da fala da professora Cássia, a bandeira imperial, que tinha cores vibrantes, e hoje a nossa bandeira acaba se semelhando a ela, só mudando o emblema no meio. As cores, cada uma tem as suas características, mas a discussão não é essa. A discussão é as contribuições que os africanos fizeram para a nossa nação. Por mais que eles fossem escravos naquele período, eles contribuíram bastante na nossa língua, na nossa culinária e na nossa cultura como uma forma geral. Então, para vocês saberem quais são as principais contribuições, vamos ouvir na voz do professor Wellington e da professora Aurilene quais foram as contribuições na religião, na dança, na música, na culinária e em tantas outras áreas culturais. Daqui a pouco a gente se fala. A partir da metade do século XVI, os africanos chegaram ao Brasil para trabalhar como escravos. Com eles vieram os costumes, as religiões, as tradições, uma cultura forte e diferente da que já estavam aqui, vinda dos europeus e dos índios. A união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira. As contribuições da cultura de origem africana para a construção da personalidade brasileira são inegáveis. Elas estão em toda parte. Música, além do samba, que é o estilo brasileiro mais famoso no mundo, outros ritmos também vieram da manhaca, maracatu, congada, cavalhada e Moçambique. Além disso, muitos instrumentos musicais também vieram da mãe África. Por exemplo, a cabaça, o agogô, que é uma espécie de cone de metal tocado com uma baqueta, o famoso berimbau, o cachixi e o chocalho. São exemplos de instrumentos vindo, da mãe África. Além disso, a culinária também é muito presente, em ingredientes como o leite de coco, a pimenta malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas, curadas, o quiabo e o amendoim, a castanha, as ervas aromáticas e o azeite de dendê não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da chegada dos escravos. Muitos pratos conhecidos e apreciados aqui vieram de lá, como o vatapá, o caruru, o abará, o abrozô, o acarajé, o bobó, os caldos, o cozido, o angu, o cuscuz salgado, a moqueca e a famosa feijoada. E os doces, as canjica, os quindim, as pamonhas, angu, doce de coco, paçoca, quindim de mandioca, a tapioca e o bolo de milho. Sobre as religiões, na África há muitas religiões diferentes. Antes de vir para cá, cada um seguia a religião de sua família, clã ou grupos. Mas quando chegaram aqui, os escravos foram separados de seus parentes e pessoas próximas. Por isso, passaram a se reunir com pessoas de outras etnias para realizarem os cultos secretamente. Para que todos pudessem participar, essas reuniões eram misturas de cada religião, com rituais e culturas unidos e partilhados. Daí surgiu o candomblé. A crença nasceu na Bahia e tem sinônimo de tradição religiosa afro-brasileira em geral. A Umbanda, que também tem origens africanas, une práticas de várias religiões, inclusive a católica. E ela se originou no Rio de Janeiro no início do século XX. Sobre as artes marciais, a capoeira, uma mistura de dança e luta, foi criada pelos escravos como uma estratégia de defesa. Como os treinamentos de combate eram proibidos,
Os escravos que conseguiam fugir, mas que eram recapturados, ensinavam os demais os movimentos. Embalados pelo som do berimbau, eles enganavam os capatazes, que achavam que estavam apenas dançando. Assim, eles treinavam nos engenhos, sem levantar suspeitas. A capoeira só deixou de ser proibida no Brasil apenas na década de 1930. Em 1953, o mestre Bimba apresentou a arte ao então presidente Getúlio Vargas, que o chamou de único esporte verdadeiramente nacional. As línguas africanas exercem tanta influência no modo de falar do povo brasileiro que a nossa língua já é considerada diferente do português de Portugal. Na Bahia, são usadas cerca de 5.000 palavras de origem africana. A maior parte das palavras que enriquecem o vocabulário brasileiro vem do quimbundo, língua do povo banto. Na época da escravidão, o quimbundo era a língua mais falada nas regiões norte e sul do país. Chegamos ao fim de mais uma aula. Caros alunos, eu acredito que vocês agora saibam, pelo menos, as principais contribuições que os africanos deram para a formação da nossa nação. A produção desse vídeo foi realizada por mim, professor Pedro, pela professora Cássia, pelo professor Wellington e pela professora Aurilene. Para mais os melhores sábados letivos da sua vida. Até o próximo.